Abril 25, Lucas 20, de 1 a 26. Aconteceu que, num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, quer dizer, falar do reino de Deus, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas juntamente com os anciãos e o arguíram nestes termos: dize-nos, com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu esta autoridade? Porque ele não tinha estudado em nenhum yeshiva, não tinha estudado em nenhuma escola de rabino. Então, onde que ele tirava aquela autoridade? Ele não tinha sido investido de autoridade por nenhuma das autoridades presentes. Respondeu-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, o batismo de João era dos céus ou dos homens? Então eles arrazoavam entre si: se dissermos do céu, ele dirá, por que não acreditastes nele? Mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto de ser João um profeta. Por fim responderam que não sabiam. Então Jesus lhes replicou: pois nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Eu já expliquei isso, né? Eles eram doidos para pegar Jesus em alguma situação e não conseguiam. A argumentação não tinha. Ele argumentava melhor que todo mundo. Claro, né? Então, foram perguntar, mas onde você tirou essa autoridade para falar? É como muitos hoje em dia perguntam, não é? Mas com que autoridade que você está falando aí de Bíblia? Você tem o PhD, você tem o HD, você tem o PH, o Master. O que você estudou para você poder falar assim? Só que, quando Deus unge, Ele não vê o curso que a pessoa tem aqui no mundo. Ele vê o curso do coração. E a pessoa que é ungida por Deus, a qual Deus faz suas revelações, tem muito mais conhecimento e sabedoria do que quem está lá dentro da faculdade de teologia, entendeu? Às vezes uma pessoa humilde do povo tem muito mais conhecimento espiritual do que um importante. Por isso que Jesus falou: louvado seja, Senhor, eu te louvo porque tu revelaste isto, aprove a ti. Ele quis fazer assim, revelar estas verdades aos pequeninos e não aos sábios. O próprio Jesus falou isso. Tem muita gente que faz curso de teologia, que conhece a Bíblia de cabo a rabo, vamos dizer assim, né? De A a B, do alfa ao ômega. Mas se você perguntar sobre o Espírito de Deus, não sabe. Ele conhece a letra, aqui a superfície que está escrito aqui, decorou. Mas o que está lá dentro, a essência, não conhece. Tem muitos teólogos que não conhecem Deus. Tem muitos teólogos que acham que Satã não existe. Teólogos famosos acham que Satã não existe, acham que os demônios não existem, que é coisa de maluco. Não tem o Espírito de Deus. Conhece muito, decora, sabe de qual é São Tiago isso aqui, sabe salmo, decora para você, mas não conhece, coração aqui de dentro, que só conhece quem Deus revela. Só. Bom, continuando. A seguir, passou Jesus a proferir ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. A gente já sabe essa parábola, mas Lucas está repetindo o que o outro evangelista já falou, né? No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de o espancarem, o despacharam vazio. Esse aqui está falando do relacionamento de Deus com Israel. Israel, no caso, os da cúpula. Não é o povo. A cúpula. Cúpula, cada vez que ficava incomodada com um servo de Deus, que eram os profetas, mandava matar. Os reis mandavam matar, não queriam nem saber. E é isso que Jesus está falando através dessa parábola. Em vista disso, o rei lhes enviou outro servo,
outro profeta. Mas eles também a espancaram. E depois de ultrajarem, o despacharam vazio, sem nada. Eles nem mataram, espancaram, porque alguns eles matavam, alguns eles batiam, outros jogavam no poço. O Jeremias, coitado, foi jogado num poço cheio de lama. Ficou com lama até o pescoço. Mandou aí no terceiro, e também a este, depois de o ferirem, expulsaram. Então disse o dono da vinha: que farei? Vou enviar meu filho amado. Talvez o respeitem, talvez. Vendo-o, porém, os lavradores arrazoavam entre si, dizendo: esse é o herdeiro, matemo-lo para que a herança venha a ser nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Está segundo ele próprio. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ao ouvirem isto, disseram: que tal não aconteça. E realmente foi o que aconteceu. Deus passou a vinha de Israel provisoriamente para os gentios, para os goim. Provisoriamente. Porque a vinha é de Israel. E Deus não muda seus decretos. E foi o que aconteceu, provisoriamente, por umas situações históricas, que eu não posso falar aqui agora nesse momento, porque são coisas cumpridas. Mas, quem estiver interessado, estude a história da igreja, vai descobrir como foi que a igreja de Jesus passou das mãos dos judeus para as mãos dos não-judeus. Isso tem muito a ver, principalmente, com Adriano, aquela revolta de Bar Corba, que ele exterminou, matou todos os judeus, botou todos eles para fora, foi a grande diáspora realmente, aí nunca mais eles podiam voltar para lá, não podia ter judeu naquela terra, e o Adriano mudou o nome de Jerusalém para Aélia Capitolina, e também botou o nome daquela terra de Palestina. Foi ele, Adriano, que fez isso, o imperador romano. E aí, como não podia ter judeu naquela terra, a igreja de Cristo, ou seja, a Keila, a comunidade de Yeshua, passou a ser dirigida por não-judeus. E daí foi, né, a história. Mas agora, nós estamos estudando, estamos aprendendo que não houve uma substituição. Essa teologia da substituição, que a igreja de Cristo substitui Israel, isso não houve, porque Deus não revoga seus decretos. Israel é o primogênito, é o filho de Deus. Isso foi provisoriamente para que nós pudéssemos participar da aliança. Nós estávamos separados, afastados, agora nós estamos participando da aliança também. Mas, conforme nós vamos estudar mais à frente, Paulo fala, nós somos Israel também, mas nós fomos enxertados na oliveira verdadeira. Nós não somos a oliveira verdadeira, nós somos um enxerto. E nós todos formaremos o Israel espiritual de Deus, mas isso é uma coisa lá para frente. Bom, naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhe as mãos, pois perceberam que em referência a eles dissera esta parábola, mas temiam o povo judeu, que seguia Jesus. Observando-o, subornaram emissários que se fingiam de justos para verem se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador Pilatos. Então o consultaram, dizendo: Mestre, sabemos que falas e ensinas retamente e não te deixas levar de respeitos humanos, porém ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. Eles sabiam que Jesus falava e ensinava o que era certo, não se deixava levar por autoridades humanas. Ele
fala respeito aos humanos, você, não é respeito aos humanos, de direitos humanos, é respeito, quer dizer, o ser humano, o homem, o mundo, respeita outro homem, não pelo que ele é, mas pelo poder que ele tem, pela autoridade que ele tem. Jesus não era assim. Eles estavam dizendo isso. E ensina-nos o caminho de Deus, segundo a verdade, que eles mesmos reconheceram. Então nós vamos lhe fazer uma pergunta: é lícito pagar tributo a César ou não? A pergunta, a gente já sabe, era para deixar Jesus numa situação embaraçosa, porque se ele dissesse sim, o povo ia ficar com raiva, porque o povo não gostava de pagar tributo para César. Se ele dissesse não, ele seria acusado de subversivo, porque estava pregando algo contra o Império Romano. O que ele vai responder? A gente já sabe, né? Jesus, percebendo-lhes o ardil, respondeu: mostrando um denário, que era a moeda da época, de quem é a efígie e a inscrição? Prontamente disseram: de César. Então lhes recomendou Jesus: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e, admirados da sua resposta, se calaram. Nós temos que respeitar a autoridade na terra, porque toda autoridade é constituída por Deus. Então nós temos que respeitar as autoridades, mas nós temos que respeitar Deus. E Deus é a nossa prioridade. Ele está acima de todas as autoridades.